Estou fazendo esse vídeo para falar sobre o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Nessa edição aqui, que é da editora Camelot, você tem um bônus extra que é a linha do tempo da vida dos dois. Então é muito legal, eu recomendo que você compre essa edição aqui. Devem ter outras. Já no começo do livro, é possível você identificar que Marx vai trazer à tona a questão da luta de classes. Então, segundo ele, sempre as classes vão as classes antagônicas, elas sempre vão divergir, esses grupos sociais. Ou seja, patrícios contra plebeus, barão contra servo, homem livre contra escravo e assim por diante. Já no livro você tem uma ideia de Marx falando sobre a burguesia. Ele vai trazer muitas críticas à burguesia e vai dizer como os proletariados devem agir diante da exploração cometida pelos burgueses. Para ele, os operários eles eram oprimidos por aqueles que tinham os meios de produção, os burgueses. Então Marx vai dizer que essa exploração contra os trabalhadores e operários das fábricas era uma exploração cínica, aberta e brutal. Para Marx, a burguesia rasgou o véu do sentimentalismo e reduziu todas as relações a questões monetárias apenas. Algumas nações que adotaram um modo de vida burguês, elas chamavam isso de civilização. Outra coisa que ele fala é sobre a luta de classes ser uma luta política. Ele deixa isso muito claro no livro. Cita também mulheres e crianças que trabalhavam nas fábricas, algo que estava acontecendo realmente. Ele vai dizer que esse choque entre as classes dos operários, eles até triunfavam, mas que isso era efêmero. Outra coisa é que ele diz que o proletariado deveria se aproveitar das divisões que existiam ali e usufruir de alguns benefícios para os trabalhadores, como, por exemplo, a lei da jornada das 10 horas, algo que acontecia também na época. Outra coisa é que as leis, a moral e a religião, segundo Marx, a burguesia se utiliza dessas questões para ter ali mantido seus próprios interesses, onde a burguesia ocultava esses interesses através dessas coisas. No capítulo Proletários e Comunistas, ele vai dizer que os comunistas eles se diferem dos operários comuns, que na verdade eles têm alguns interesses independente da sua nacionalidade. Ele vai dizer o que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Então ele vai diferenciar isso daí. Outra coisa que ele fala é quando a sociedade burguesa ela fala em liberdade de comércio, ele está apenas dizendo basófias, coisas que diz por vaidade apenas. Quando a burguesia fala de indivíduo também, ela está falando apenas do burguês, ela não está considerando a outra classe, que é a classe oprimida. Então, Marx aqui também vai dizer que não haverá mais trabalho quando não existir mais capital. Então, para ele, o capitalismo seria superado, cedo ou tarde, diante da conscientização dos trabalhadores, no sentido de que entender que eles estavam sendo explorados. Outra coisa que ele cita também é sobre a questão da cultura. A cultura é o adestramento que transforma os homens em máquinas. Então, ele vai criticar a cultura do período que estava acontecendo. Outra coisa que ele vai dizer é sobre a abolição da família. Ele entende que essa questão que os burgueses eles se mantinham no poder justamente por conta da herança. Outra coisa que ele vai falar é que os comunistas são acusados de querer abolir a nacionalidade. Os operários não têm pátria, que é aquela ideia de que, independente de onde se nasce, você deve se unir com a causa. As ideias de liberdade religiosa e de consciência não fizeram mais do que proclamar o império da livre concorrência e do domínio do conhecimento. Ou seja, para Marx, alguns discursos são questões apenas de interesse burguês, né? Então, tudo que foi construído na sociedade, para ele, foi parte da burguesia porque ela queria se manter no poder. A Revolução Comunista é a ruptura com as relações tradicionais de propriedade. Então, essa questão, a revolução, ela deveria acontecer e você tem que romper radical com ideias tradicionais. Outra coisa também é que ele vai dizer sobre como o proletariado deve fazer para deixar de ser explorado e tomar o poder para si. Ele deve, na verdade, ele deve se utilizar da sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em uma classe dominante. Aqui Marx está dizendo o seguinte: o proletariado vai
tomar os meios de produção através do Estado. Qual Estado? O Estado burguês. Então a classe dos proletários iria triunfar a partir daí. E ele diz o seguinte: o proletariado passa a ser o Estado. Então essa era mais ou menos um meio, uma fórmula que Marx entende para que essa classe deixasse de ser explorada. Eu vou deixar 3 medidas aqui que devem ser aplicadas dependendo do país. Medidas que são diferentes em cada país. Então você tem aqui imposto fortemente progressivo, abolição do direito à herança, centralização de crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional. Então, segundo Marx, essas medidas deveriam ser adotadas para que então o proletariado triunfasse e deixasse de ser finalmente explorado. Eu encerro por aqui trazendo uma frase do próprio livro que é muito famosa: trabalhadores de todas as terras, univos. Eu encerro por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, seu like.